Graças a paz, irmãos. Estamos no momento da mensagem no culto de hoje mais uma vez. E hoje quero começar uma sequência nova de mensagens, uma série nova de mensagens. Quero estar entrando novamente no livro, estar estudando um livro mais uma vez. Nós estamos vindo de uma sequência de mensagens temáticas e agora estou sentindo o coração de iniciarmos uma mensagem mais específica em um livro. Então hoje nós vamos iniciar um estudo mais aprofundado no livro de Neemias, que é um livro que não acaba sendo muito extenso, tem 13 capítulos. Então, em 13 semanas, nós vamos estar encerrando esse livro e vamos estar iniciando hoje essa sequência, essa série de mensagens sobre o livro de Neemias. Hoje, focando no primeiro capítulo, Neemias 1, diz: a palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Então, para a gente já ir contextualizando, vou lendo e já contextualizando. Ali, quando o povo de Israel tinha sido levado à Babilônia e ficado ali em cativeiro na Babilônia, após esse período de cativeiro ali, um período de cativeiro, alguma parte daquele povo voltou a Jerusalém e outra parte permaneceu ali na Babilônia. E aqui, Neemias, que permaneceu na Babilônia, ele pergunta como que está o povo de Israel. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouviu eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Enquanto Neemias estava na Babilônia e perguntou como estava o povo em Jerusalém, e ele recebeu a notícia que o povo estava mal ali, estava passando por dificuldades, estava passando por problemas, ele se entristeceu com isso, ele sentiu a lamentação do povo, ele sentiu a dor do povo, e acabou se entristecendo ali, acabou chorando ali, sentindo a dor do povo que estava em Jerusalém. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, as palavras que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgridireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos. E eu os cumprireis. Então, ainda que o vosso rejeitado esteja na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E são teus servos, o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então era eu copeiro do rei. E hoje não pretendo me estender muito no capítulo, melhor dizendo, no livro de Neemias, não pretendo me estender muito, estou focando só no primeiro capítulo. Que apesar de ser poucos versículos que nós lemos ali, 11 versículos que nós vimos, mas já dá para a gente se aprofundar. Neemias, ele sentiu a dor do povo, ele viu que o povo estava passando, apesar de distante, apesar de em outro lugar, e ele se entristeceu com isso. A primeira coisa que ele fez ali de imediato, ele começou a orar pelo aquele povo. Ele começou a orar, interceder a Deus por aquele povo que estava ali em Jerusalém. E durante todo esse livro de Neemias, durante toda essa sequência de mensagens que nós vamos estar vendo sobre Neemias, sobre o livro de Neemias, melhor dizendo, nós vamos estar vendo
o problema ali no povo de Israel, ali em Jerusalém, a dificuldade que aquele povo de Jerusalém estava passando. Lembrando o versículo que fala sobre os problemas ali de Jerusalém. Os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Jerusalém estava ali em miséria e desprezo. E guarde essas palavras, miséria e desprezo. Se há alguma coisa que você nunca viu, são duas palavras novas para você. Será que é alguma coisa nova? Quem aqui nunca ouviu falar em miséria e desprezo? A gente está vivendo no Brasil. A gente está vivendo no Brasil que está saindo agora de uma pandemia, que ficou quase 2 anos numa pandemia. A economia vindo há muitos anos, caindo cada vez mais, ficando cada vez pior. Taxa de desemprego cada vez maior. E eu não vou falar de política aqui. Jamais vou falar de política aqui. Mas só a gente vê o caos que está o Brasil, o caos que está o mundo. Se a gente for ver lá no Talibã, tudo que tem acontecido ali com terroristas, Haiti e outros lugares do mundo espalhado, Coreia do Norte, e toda a Ásia ali com o terrorismo atacando. Não é a gente ficar preso só na nossa visão, na nossa realidade, mas tem muita coisa acontecendo pelo mundo. Miséria e desprezo são coisas, é o oposto de coisas novas, na verdade, porque a gente ouve sempre falando disso. E apesar de todos os problemas que o Brasil vive, a gente ainda vive num país que é muito abençoado, porque existe muito país pior que o Brasil. Mas se a gente aqui no Brasil acaba passando por tanto problema, imagina outros lugares. E eu falei sobre economia, eu falei sobre estar saindo de uma pandemia, mas além de outras coisas, questões éticas, que vão até muito além disso que eu estou falando, de ensinamentos, de ideologias que estão sendo ensinadas. E não é de hoje, mas é de coisas que vêm sendo colocado, vem sendo infiltrado há anos e cada vez vindo mais forte. E a gente só ouvindo, e a gente não se posicionando, e a gente aceitando tudo que vem sendo imposto sobre a gente. Será que é esse o tipo de cristianismo que Jesus imaginava? Que estava no coração de Jesus quando ele veio à Terra e ensinou como se comportar, como se postar como cristão? Era isso que ele imaginava? Será que era isso que tinha no coração de Jesus? Que daqui 2000 anos, após a minha morte, o povo vai simplesmente aceitar tudo que é imposto. E se algum determinado momento falar que você não pode pregar na rua, se você não pode pregar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, você vai acatar. É isso que é o cristianismo hoje. E cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu ponto fraco. Mas a gente está vendo uma Bíblia, a gente vê um manual que Deus deixou de pessoas que morreram para pregar o Evangelho. Pessoas que tiveram as piores mortes, pessoas que foram exiladas em ilhas, pessoas que foram decapitadas, pessoas que foram apedrejadas, pessoas que foram crucificadas para pregar o Evangelho. E o que a gente está fazendo? Eu nunca vi ninguém aqui no Brasil ser morto porque prega o Evangelho. Eu nunca vi. Talvez ali sofreu preconceito, sim. Agora, ser morto porque prega o Evangelho, eu nunca vi. Então, talvez o que possa estar te impedindo de pregar o Evangelho seja vergonha. Sendo bem sincero agora, eu não vou me importar se você tem vergonha ou não. Porque Jesus não se importa se você tem vergonha, muito pelo contrário, ele disse que os que se envergonharem dele, ele se envergonhará de vocês. Então, apesar de ser uma palavra forte, é uma verdade. Que se você não prega o Evangelho porque você tem vergonha, não talvez vergonha de Jesus, mas de vergonha de você sair, você está fazendo a mesma coisa que Jesus falou, que pessoas iriam se envergonhar de falar o nome dele. E voltando um pouco para Neemias, o povo ali em Jerusalém passando por uma catástrofe, passando por miséria, passando por fome, passando por tudo aquilo que a gente imagina de um lugar ruim. E Neemias, primeira coisa que ele faz, nós vamos ver muitas ações que ele faz mais para frente, mas a primeira ação que ele faz, ele começa a orar assim que ele recebe a notícia de que a situação que está em Jerusalém. E a gente aqui a gente tem costume de orar pelos lugares, orar
Talibã, orar pelo Haiti, orar, a gente ora. Mas que oração tem sido essa? Que oração tem sido essa? Aqui eu sei que eu estou falando com os irmãos, eu não sei especificamente quem está ouvindo, mas eu estou falando com os irmãos com uma entonação, com uma intenção de que os irmãos entendam o que eu estou falando, porque eu sei que eu estou falando com alguém. Agora, qual tem sido a sua oração pelo Brasil? Qual tem sido a sua oração por outros países, pelos lugares espalhados pelo mundo? Por Ucrânia, por Turquia, pela África? Qual tem sido a sua oração? Eu já comentei outras vezes que eu, quando era menor, quando era criança, eu era um batista católico, talvez. Vão entender por que eu disse isso? Porque a minha oração era como se fosse uma reza, era sempre a mesma coisa, era sempre obrigado Deus por mais um dia, em nome de Jesus, amém. Porque eu não conseguia ter um entendimento que eu estava de fato ali falando com Deus, mas a minha mente ficava muito mais presa em quem estava ouvindo a minha oração, as pessoas ali ouvindo a minha oração, do que de fato Deus, de fato Jesus que eu estava conversando, que eu estava me abrindo e falando isso. A oração de Neemias, que nós acabamos de ler, foi uma oração que pareciam palavras repetidas, que pareciam palavras que foram decoradas ali, que ele buscou ali alguma palavra só para estar falando aquilo, para pessoas estarem ouvindo. Talvez nem tivesse ninguém ali perto dele. Talvez Neemias tenha ido para o seu quarto, tenha ido ficar no lugar sozinho e fez essa oração. E depois nós vamos ver que ele vai falar com o rei ali na Babilônia. Mas aqui ele não fala que ele estava com alguém. Ele começa a orar. Ele não se preocupou com quem estava ouvindo, com quem estava lá, porque oração não é para falar com ninguém, senão a Deus. Mas ele orou porque ele foi motivado a interceder por uma causa. A causa que era o estado, o problema que o povo estava vivendo em Jerusalém. E o que era vivido ali em Jerusalém não mudou até hoje e nunca vai mudar. A miséria, o desprezo, a fome e tudo que vem trazendo junto com isso não vai mudar. Hoje no Brasil ainda existem pessoas morrendo de fome. Hoje no Brasil ainda existem pessoas morando na rua. E muitas. Hoje no Brasil existem pessoas morrendo de frio. Hoje no Brasil existem pessoas morrendo de sede. E hoje o primeiro tema sobre o livro de Neemias é orar de verdade por essas pessoas, se colocar de verdade no lugar dessas pessoas. E não como uma ação social, mas sim em função do cristianismo, e sim do que é o cristianismo, que é se colocar no lugar dos outros. E se colocando no lugar dos outros, nós temos que orar contra a fome, que nós temos que orar contra morrer de sede, contra a desidratação, contra crises sociais, contra a miséria, contra o desprezo. Nós temos que orar, nos posicionarmos contra isso. Mas se nós temos que fazer isso contra essas coisas, imagina o que nós não devemos fazer. Qual deve ser o nosso posicionamento contra aquilo que é pecado, contra aquilo que nós enxergamos, contra aquilo que nós identificamos que é plano do diabo para a vida das pessoas, que é plano do diabo para uma nação, que é plano do diabo para uma geração. E a gente não se posiciona, e a gente vai se contentar em ficar ali trancado na igreja, pregando para as mesmas pessoas ano após ano. É isso que a gente vai fazer? A gente vai se contentar? E campanhas de missões é algo muito valioso, mas também é algo muito perigoso. Porque se você se contenta em ofertar ali para missões, mas você não faz nada, você está terceirizando a ordem de Jesus. Que Jesus não ordenou, oferte para missões para que os missionários ganhem vidas. Jesus não ordenou apenas ore pelos missionários para que eles ganhem vidas, mas ele disse, ide. Ide e pregai, não disse ide orar, não disse ide ofertar, ide e pregai. Mas o primeiro passo que é o de hoje é orar. Orar pelo quem já está lá e orar para que você esteja lá. Deus não falou ide alguns. Deus selecionou apóstolos, Deus selecionou mestres, Deus selecionou profetas, mas ele não selecionou apenas algum grupo específico para pregar, mas sim ele convocou a todos. Então, o que foi convocado ali em Mateus, em Marcos, nos evangelhos, de ir pregar o evangelho é o que se aplica hoje também na sua vida. É a mesma ordem. E Neemias ele se posicionou quando ele recebeu a notícia do estado que estava ali em Jerusalém. E hoje,
Se você ainda não tinha consciência disso, eu estou te informando o estado que está o Brasil, o estado que está a humanidade, o estado que está a geração, o estado de hipocrisia que nós vemos reinando, o estado de um evangelho fraco, de um evangelho baseado em coisas fracas, não baseado, não firmado na rocha, mas firmado na areia. É isso que muitas igrejas pregam, isso que é o evangelho pregado em muitos lugares. É um evangelho que não é verdadeiro cristianismo, mas sim algo raso. E a gente não se posiciona, a gente não fala nada. Talvez o maior problema da igreja seja a própria igreja, que às vezes acaba pregando algo errado. E a gente não fala nada, e a gente não se posiciona. E fora da igreja, em lugares, em praças, em ruas, em faculdades, em trabalho, em escolas, a gente não se posiciona. Há quanto tempo que você está no mesmo lugar e você não falou de Jesus para ninguém? Se você está no mesmo lugar há tanto tempo e você não falou de Jesus até agora, e você não consegue se enxergar falando de Jesus, pregando o evangelho nesse lugar, sai desse lugar, porque não é ali que Deus te quer. Mas vai para algum lugar que você consiga pregar. Mas pregue no lugar que você esteja e ore hoje. Ore hoje para que Deus te capacite para o teu chamado, que é sim, o teu chamado é também pregar. Eu não sei específico qual é o seu chamado, mas com certeza ele engloba, ele inclui pregar o evangelho e levar o nome de Jesus. Então hoje se posicione dando o primeiro passo, que é começar a orar por quem já está lá, mas mais ainda a oração, uma oração para que Deus esteja te ativando, que Deus esteja te levantando para cumprir o que você foi chamado. E assim como Neemias, que teve ali um despertar, e através de uma informação que ele recebeu, levou ele a tomar uma ação, que levou ele a mudar uma situação, hoje você recebeu uma informação. E o meu apelo, o objetivo da mensagem de hoje é que essa informação que foi levada até você resulte em uma ação sua. Que seja começar a dar um primeiro passo hoje, que é orar pela sua vida missionária. Que é orar para que a sua vida missionária seja ativada hoje. Que talvez já existiu, mas não existe mais, ou talvez nem existiu. Mas Deus ele tem um propósito para que você seja ativado, para que você seja levado, para que você vá a lugares pregar o nome de Jesus. Então hoje comece a orar. Que durante essa semana você tenha isso como uma rotina de você orar, de você buscar realmente pregar o evangelho. E não se contentar em ficar no lugar que você já está. E de vez em quando você manda um quadrinho no WhatsApp falando que Jesus é maravilhoso. Eu nunca vi ninguém aceitar Jesus porque recebeu um quadrinho no WhatsApp dizendo que Jesus é maravilhoso. E não tem nada de errado nisso, é até bom na verdade. Mas isso não é suficiente. Tem coisas que a internet resolve, tem coisas que o WhatsApp ajuda. Mas tem coisas que precisam ser ali, cara a cara. Tem coisas que precisam ser assim. Até a mensagem aqui acaba sendo um pouco mais difícil para quem está acompanhando online do que se fosse num presencial. Tem coisa que precisa, então você precisa ir se posicionar. Você precisa ir no ambiente que você está inserido, eu não sei qual é. Mas você está em algum ambiente, nesse ambiente que você está, Jesus te colocou nele. E nesse ambiente que você está, você tem um propósito. Deus não faz nada por acaso, Deus não faz nada sem pensar por uma coincidência. Então o ambiente que você está inserido hoje, não tenha dúvida que Jesus te colocou ali para que você pegue o nome dele. Então faça um compromisso hoje de não viver a vida que você está vivendo. Independente se a sua vida é missionária ou não. Faça um compromisso de não viver mais a vida que você já está vivendo, mas dá um passo a mais. Ninguém está tão bem que não possa melhorar. Ninguém é tão bom missionário que não possa ganhar mais vidas. Então eu não sei qual é a sua realidade hoje. Eu não sei em qual estágio você está de proximidade com Jesus. De proximidade com o propósito de Jesus para a sua vida, com os sonhos de Jesus para a sua vida. Eu não sei qual estágio que você está, qual patamar você está. Mas independente de qual seja, sempre tem um degrau a mais para você subir. Sempre tem um patamar a mais para você subir. Então hoje faça um compromisso de você subir. E como você vai subir? Como você vai mudar de patamar? Como você vai subir de degrau? É a oração, é o primeiro passo que Neemias deu aqui hoje. Talvez você esteja vendo essa mensagem hoje falando: eu tenho vontade de pregar o evangelho, mas eu não sei como, eu não tenho vocação para isso.
Eu não me sinto capaz de fazer isso. Eu quero te lembrar hoje que Moisés também não se sentia capaz. Que Moisés também não se achava a pessoa certa para libertar ali, para liderar a libertação daquele povo. Mas foi o que não se achava valoroso, foi o que não se achava qualificado que Deus usou para tirar um povo de uma escravidão de mais de 400 anos, para operar ali 10 pragas no Egito, que era o império mais forte da terra. Foi através de Moisés, que não se achava capaz, que Deus abriu um mar. E não só com Moisés, mas também com Salomão, que não se achava sábio, não se achava qualificado para ser um rei, mas Deus depositou, Deus derramou a sabedoria sobre Salomão. E ele foi a pessoa mais sábia de toda a terra até os dias de hoje. Mas ele não se achava qualificado, mas Deus qualificou. E a qualificação de Moisés foi através de uma oração, foi através de uma conversa que ele teve com Deus. Ele falou, eu não me sinto capaz. E Deus falou, vai, que eu vou te capacitar. Com Salomão a mesma coisa, Salomão orou a Deus e falou, eu não me sinto capaz de ser rei. Então derrama a tua sabedoria sobre mim. E Deus derramou a sabedoria, ele foi o rei mais sábio que existiu. Mas tudo iniciou através de uma motivação que gerou uma ação que foi a oração. E resultou em grandes acontecimentos, em grandes fatos. Mas tudo iniciou através de uma oração. Então hoje, viva uma vida de oração, viva uma vida de intercessão e não fazer uma reza, não falar, querido Deus, eu te oro pelo Brasil, eu te oro pelo Talibã, em nome de Jesus, amém. Isso é reza, porque alguém te mandou orar. Se eu falar agora, ore pelo Brasil, você fala, querido Deus, eu oro pelo Brasil, em nome de Jesus, amém, você só está repetindo o que eu falei. Você não está fazendo uma oração, você não conversa assim com uma pessoa, então não converse assim com Deus. Então seja direto, seja sincero, seja ousado na sua oração, e seja verdadeiro, que seja genuíno na sua oração, mas que você tenha um entendimento de que quando você ora, você está realmente conversando com Deus. Então ore como se fosse uma conversa verdadeira. Ore com o entendimento de que você está falando com alguém, e que se alguém te entende e ele age segundo a vontade dele, que é melhor do que o nosso entendimento, mas ele age sempre. Então tenha esse entendimento, cada vez mais se aprofunde nesse entendimento de que quando Deus ouve uma oração, ele age. Deus nunca ele vai ignorar uma oração e quando você fala com ele, ele age, isso é um fato. Então durante essa semana, se posicione em oração, para depois Deus te usar em outras grandes coisas, para depois Deus te posicionar em outros lugares, para você ir depois indo dando outros passos, indo subindo de patamar, indo subindo de estágios. Mas hoje, um primeiro passo, um primeiro mover em oração. Comece a ter uma rotina de oração, comece a ter uma vida de oração. E Deus ele vai se manifestando na sua vida. E quanto mais você orar, mais Deus vai se manifestar. Quanto mais relacionamento, quanto mais íntimo de Deus você for, mais Ele vai se manifestar na sua vida. E tenha essa certeza. E busque essa certeza, busque essa verdade. Que hoje eu estou te falando, que talvez você já ouviu há muito tempo. Você ouve isso há muito tempo, mas você não está vivendo essa verdade hoje. Então se posicione hoje em oração. Se posicione hoje em intercessão. Se posicione hoje então em relacionamento com Jesus, que Ele vai cada vez mais se manifestando e agindo na sua vida, segundo a vontade dEle. E Ele vai te colocando nos lugares que é da vontade dEle, para você ir agindo conforme a vontade e o entendimento dEle, para você cumprir o propósito que Ele já declarou sobre a sua vida, que é pregar o nome dEle. Então ore pedindo orientação, ore pedindo direcionamento, ore pedindo entendimento de onde você tem que estar, como você tem que estar e como você tem que fazer. Mas tenha a certeza que Deus colocou uma verdade sobre a sua vida e essa verdade também é que você tem que pregar o Evangelho. Então não se contente em não pregar, não se contente em simplesmente você receber, mas sim entregar também a verdade que Deus já colocou sobre a sua vida. Então se posicione hoje em oração e Deus vai te usando, Deus vai te colocando nos lugares que é da vontade dEle, que é o propósito dEle para a sua vida. Senhor nosso Deus, neste momento, Pai, eu quero estar te pedindo por maturidade, por capacitação e por entendimento dos nossos lugares e por entendimento das nossas ações e por entendimento do nosso mover. E que a nossa fé seja aumentada, que a nossa fé seja ativada cada vez mais para permanecer no teu lugar, no lugar que o Senhor nos colocou, para permanecermos enxergando com a tua ótica, enxergando com a tua perspectiva, e buscando cada vez mais realizar e cumprir os propósitos que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida.
Que nós não nos desviemos para a esquerda, para a direita, mas nós permanecemos firmes no caminho que o Senhor trilhou para a nossa vida. E divulga, esclarece e abre nossos olhos para entender qual é esse caminho. E que nós permaneçamos nesse caminho. Que nós permaneçamos segundo teus sonhos para a nossa vida. Que nós permaneçamos segundo o teu propósito e a tua vontade para a nossa vida. E eu te peço hoje que o Senhor esteja nos capacitando, que o Senhor não nos deixe nos desmotivar, que o Senhor não nos deixe cair em armadilhas e em tentativas do diabo de nos desviarmos, de nos fazermos sair do nosso foco, mas que nós possamos permanecer focados naquilo que o Senhor nos declarou, que é para pregar o seu evangelho, que é para levar o seu nome, e não importa o que as pessoas do mundo digam, se nós temos que levar, que nós temos que pregar ou não, onde temos que pregar ou não, que não importa o que os outros vão dizer, mas que importa é o que a tua palavra diz, e que nós possamos viver firme no que a tua palavra pregou para nós. E eu te peço isso hoje, em nome de Jesus. Amém.